Bom dia, meu nome é Pastor Manuel e esse aqui é o devocional direto do templo, aqui de Lucas do Rio Verde, da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Palavra de Deus nos fala sobre a realidade da vida cristã. E na vida cristã, os valores são diferentes. Na vida cristã, para nós liderarmos, nós temos que servir. Na vida cristã, para nós ganharmos, às vezes nós temos que perder. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10 diz: quando sou fraco, é que sou forte. Eu queria deixar uma reflexão para você aqui sobre esse caminho da vida cristã. Em primeiro lugar, eu queria contar 3 exemplos para você que expressam uma única verdade. Nos valores do cristianismo, as coisas caminham diferente. O primeiro exemplo que eu vou apresentar para vocês está na minha memória de juventude. Eu era voluntário na venda de livros, literatura cristã, lá na Igreja Presbiteriana Central, em Cuiabá. E eu me lembro que um dos preletores que veio me chamou muito a atenção. Ele era diferente de outros que lá estiveram. Ele era uma pessoa extremamente simples e ele foi o único que eu me lembro que ele mesmo foi vender os livros conosco lá na porta da igreja. Ele ajudou a carregar as caixas, ele ajudou a atender e ele inclusive doou livros para mim e para o pastor Nelson Aldigueri, que naquela época era seminarista. Esta pessoa tão impressionante, ela tinha uma idade avançada e o seu nome, Russell Shedd. É muito importante a gente pensar sobre isso, porque Russell Shedd era talvez a maior referência de liderança cristã, de educação teológica do país, e ele era uma das pessoas extremamente humildes, mais humildes que conheci. Fica essa reflexão sobre a vida cristã e sobre a verdadeira liderança cristã. Outro exemplo aconteceu também ali, quando certa vez, sentado ao meu lado, num dos cultos, estava uma pessoa alta, de camisa polo e muito educada. Eu nunca tinha visto ela ali na igreja. A cumprimentei, ela me cumprimentou de volta e uma pessoa demonstrando assim uma humildade muito grande. De repente, essa pessoa foi chamada à frente e, pasmem, eu não conhecia, era o preletor daquela manhã. O seu nome, Dr. Ronaldo Lidório, grande missionário da igreja. Na vida cristã é assim. Às vezes os grandes são aqueles que estão entre nós servindo, estão entre nós congregando, estão entre nós adorando. E Ronaldo Lidório dedicou a sua vida à evangelização na África, deixando uma igreja forte estabelecida ali, e também dedica sua vida entre os povos indígenas e trabalho missionário mundial, treinamento missionário. Um outro exemplo que também marcou a minha caminhada cristã foi conhecer Reverendo Gordon True, missionário radicado no Brasil, primeiro missionário a receber um passaporte definitivo para o Brasil no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Grande homem de Deus. Sua vida dedicada à plantação de igrejas, missões, um homem de grande erudição, com mestrado e formação teológica em Princeton, mesmo seminário que formou Simonton. E esse missionário, dedicando a sua vida ao Brasil, quando se aposentou, foi exercer um trabalho na missão Kaiowá entre os indígenas. Após idade avançada, ele foi morar em Cuiabá e ficar congregando ali conosco na Igreja Central, porque sua família estava ali, sua filha estava ali. E é muito interessante que o Reverendo Gordon não se sentia à vontade nas grandes catedrais. Ele sempre estava disposto a ir para os trabalhos pioneiros, para os pontos de pregação, para as comunidades carentes, para evangelizar, apresentar o Evangelho de Jesus. Na vida cristã é assim, os grandes entre nós são aqueles que servem, são aqueles que estão dispostos a dar a sua vida. Na vida cristã, o fraco é o forte, aquele que é louco é sábio segundo Deus, aquele que serve, esse é o grande e o fraco é o forte. Que você possa refletir sobre isso neste dia que Deus nos deu. Eu sou o pastor Manuel, estou aqui direto do templo. Deus abençoe.